Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos apresentar a vocês hoje o livro Viagem Espírita em 1862. Kardec ele fez duas viagens no interior da França durante a codificação espírita, a elaboração da codificação espírita. Na primeira viagem, ele foi só a Lyon, e na segunda viagem, em 1862, ele fez uma outra viagem e foi também a cidade de Bordeaux e pequenas cidades em torno destas duas cidades. E ali ele proferiu vários discursos. Essa segunda viagem foi transformada em um pequeno livro, apresentando esses discursos, orientando os centros, as casas, para melhor entendimento da doutrina espírita. E o título do nosso estudo de hoje é Por que Espiritismo agrada? Logo após a nossa vinheta. Kardec ele inicia o estudo dizendo: um adversário escreveu certa feita em um jornal que o espiritismo é cheio de seduções. Ele não podia involuntariamente dirigir-lhe um elogio maior, ao mesmo tempo condenando-se de maneira mais peremptória. Dizer que uma coisa é sedutora é, na verdade, dizer que ela satisfaz, agrada, que nos deixa feliz. Continua Kardec. Ora, eis aqui o grande segredo da propagação do espiritismo. Porque não lhe opõe algo de mais sedutor para suplantá-lo. Se tal não se faz, é porque não se tem nada de melhor a oferecer. Porque ele agrada. É muito fácil explicar. Vejamos as explicações de Kardec. Kardec inicia dizendo: o Espiritismo agrada, em primeiro lugar, porque ele satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro, ou seja, ele dá a todos nós uma certeza da nossa vida futura. Será feliz se praticarmos o bem e será infeliz se nós praticarmos o mal. Essa é a inspiração instintiva que todos nós temos e o que o Espiritismo traz e mostra para todos nós essas duas situações, a nossa felicidade ou infelicidade. Em segundo lugar, diz Kardec, porque apresenta o futuro sobre um aspecto que a razão pode admitir. Ou seja, o espiritismo não tem nada de fantástico, de maravilhoso, de irracional, de dogmas, de fanfarrices, de sistemas criados por uma qualquer pessoa, mas ele apresenta a razão, a lógica, o bom senso de como são as leis de Deus e como é o mundo espiritual na realidade. Então, o espiritismo ele apresenta a todos nós a razão, a lógica e o bom senso sobre as leis de Deus, e que todos nós podemos admitir quando analisamos e estudamos a doutrina espírita. Seguindo, o terceiro ponto, diz Kardec, porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. E ele ainda diz no quarto, porque com a doutrina da pluralidade das existências, essas misérias revelam uma razão de ser, tornando-se explicáveis, e ao invés de ser atribuídas à providência em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revolta. Estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo essas questões sobre os bem-aventurados aflitos. Ali apresentamos, né, as expiações, as provas que porventura tenhamos que passar pelos males feitos no passado. As expiações são, frequentemente, os males que praticamos. As provas, muitas das vezes escolhemos provas difíceis para acelerar o nosso progresso. Então está aí a razão, a justiça, a compreensão das nossas misérias que nós passamos aqui na Terra, das nossas dificuldades. Então nós aceitamos sem revoltas, sem acusar a Deus por estar passando por essas situações, muitas das vezes difíceis. No quinto ponto, diz Kardec, porque é um motivo de felicidade saber que os seres que amamos
não estão perdidos para sempre. Os encontraremos e que estão constantemente junto de nós. Frequentemente dizemos: perdi um ente querido, perdi este amor, essa pessoa muito querida, eu perdi. Não perdeu. Essas pessoas, elas partiram para o mundo espiritual, vivem muitas das vezes mais felizes do que estavam aqui na Terra, e elas simplesmente, vamos fazer uma comparação, elas dobraram uma esquina, nós não a vemos, mas estão vivas, felizes, trabalhando, atuando muitas das vezes junto de nós, para que nós também sejamos felizes. Então é um motivo de grande felicidade saber que esses seres que nós amamos com muito carinho não estão perdidos por toda a eternidade e não estão relegados a um inferno de dores que muitas crenças ensinam. Muitas das vezes estão junto de nós, nos aconselhando, nos orientando e sorrindo ou chorando quando ficamos tristes. Quando ficamos alegres e trabalhamos pelo bem, se sentem felizes pelo nosso trabalho. Ainda diz Allan Kardec, porque as orientações dadas pelos espíritos são de molde a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas. Estes são, e além destes, outros motivos que só os espíritas podem compreender. A finalidade do ensino dado pelos espíritos superiores na codificação espírita é para que nós nos tornemos melhores. Sejamos amorosos, bondosos, caridosos para com os nossos semelhantes, para que nós possamos viver em paz, juntos, uns com os outros. A Lei Áurea diz isso: amar a Deus, amar o próximo e perdoar as ofensas. Então, é este o propósito do ensino dado pelos Espíritos: nos tornar homens melhores, homens caridosos, bondosos, justos e honestos, não homens que praticam o mal. Então é esse o motivo principal da doutrina espírita. Kardec finaliza e pergunta, dizendo: em contrapartida, que sedução oferece o materialismo? Nada. É o consolo para todas as misérias da vida. Aqueles que são incrédulos, que não acreditam em Deus, não acreditam na vida futura, o que eles são? Materialistas. E o que o materialismo reserva a todos nós e a eles? Nada. Nenhum futuro. Então, qual é a sedução que ele traz para todos nós? Em contrapartida, o Espiritismo traz para todos nós uma grande felicidade se praticamos o bem, se tornamos homens melhores. Aqui está o livro Viagem Espírita em 1862, é publicado pela Casa Espírita O Clarim, está ali, Casa Editora O Clarim, desculpem, dentro das obras publicadas por Allan Kardec. É um livro muito bom, gostoso de se ler, recomendo a todos que nós possamos estudar essas orientações para que cada vez mais possamos nos tornar homens melhores. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua participação nos nossos estudos. Clique no sininho, assine o canal para que possamos estudar junto esta doutrina que nos trará a felicidade plena. A todos, muita paz.